Meus amados irmãos, nós estávamos tratando na quinta-feira passada sobre a questão da Santa Ceia. Eu recebi um e-mail, do Noboru avisando que nós temos até dia 30 agora para poder finalizar as aulas, né? Eu, particularmente, não me importo de seguir aí mais uma ou duas aulas, né? Mas temos que ver isso aí direitinho. Temos que ver também, ele mandou e-mail dizendo que todos têm que mandar os trabalhos até o dia 10 de julho e que se vocês não cumprirem com essas datas, né, que haverá prejuízo, diminuição da nota de vocês, tá? Então, eu queria solicitar a vocês a verem com atenção essa questão das datas, tá bom? E aí, nós teríamos, então, só essa quinta, né? Porque a próxima quinta finalizaríamos, já seria julho, né? Mas eu não me importo se vocês quiserem, tá certo, marcar até a próxima semana, como a gente havia concordado, para poder prosseguir, tá bom? Para mim não tem problema nenhum. Se não houver problema com o Noboru, aí, alguma questão aí impeditiva, academicamente falando, eu não me importo de prosseguirmos até a próxima quinta, tá? E aí a gente vai conversando pelo Zap e a gente vai se acertando, tá bom? Mas particularmente para mim não tem problema nenhum, tá? Então vejo aí direitinho, o Renan, que é o líder aí, converse para poder ajeitar isso aí e me dê uma posição, tá? Particularmente da minha parte, eu quero ajudar vocês, tá bom? Bom, prosseguindo aqui, nós ouvimos falar sobre a questão da parte bíblica, da parte histórica e da parte teológica da Santa Ceia. Eu fiz isso, meus amados irmãos, para poder ajudar vocês, né, a se posicionar. Você tem que ter uma posição com relação à Santa Ceia, tá? E aí surgiram algumas perguntas, né? Algumas perguntas depois daquilo que nós expomos. Eu queria só abrir aqui rapidamente a apostila, né? Você vai encontrar isso, eu mandei para vocês. E lá na apostila, eu vou abrir aqui, e você vai ver que existem algumas perguntas que são feitas, né? Sobre essa temática, só para que nós finalizemos aqui nesta manhã, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Tá dando para ver? Pronto. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Isso, só tenta diminuir um pouco. Ficou bem... Pronto, isso. Eu vou diminuir um pouco aqui. Tarará. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para o lado. Tá dando para ver? Ok, só um minutinho. Eu vou fechar a janela aqui. Começou aqui uma zoada. Então, algumas perguntas recorrentes sobre a ceia do Senhor, né? Até o Renan queria fazer uma pergunta. Eu vou tentar aqui ler e responder. Aí, se você quiser, Renan, não sanar a sua dúvida, você pergunta, tá bom? Se eu não me engano, foi sobre a periodicidade, né, da Santa Ceia, né? Vamos ver aqui. Algumas perguntas recorrentes sobre a ceia do Senhor. Primeiro, os elementos da ceia são literais ou são alegóricos, né? Então, isso aqui fica na nossa mente quando eu dou geralmente esse estudo, né? Então, eu queria responder para vocês que eles são literais. Assim como os elementos na antiga aliança, eles eram literais, eles não eram alegóricos, né? Vinho é vinho e pão é pão, tá? Eles não são intercambiáveis no original grego. O termo arton literalmente significa pão, né? Era a comida mais básica e a principal do povo judeu. E ele era, né, feito realmente de trigo, né, de farinha de cevada. Isso era pão, tá? E vinho era vinho, né? Era feito do fruto da videira, tá certo? Eu tenho um
doutor chamado Rodrigo, ele é da Adventista, ele defende que na Santa Ceia, né, o vinho, o que Jesus tomou não era vinho, mas suco de uva, né? E isso ele vai até usar o texto, né, lá de 2 Timóteo e dizer que Paulo mandou Timóteo tomar vinho, mas não era vinho, era suco de uva. Nós entendemos que ele tem uma posição completamente equivocada, né, por causa de uma moralidade tentando levar a igreja adventista, né, a não tomar vinho pelas questões alcoólicas e tudo, mas foge completamente ao propósito bíblico, tá? Você vai encontrar o vinho nas Sagradas Escrituras como algo permitido, né? O vinho muitas vezes ele era tido como algo para trazer alegria. O povo de Israel tomava nas festas, trazia alegria, né? E nós entendemos que ninguém pode tomar suco de uva e pensar que isso vai tratar feridas estomacais, né? Isso é um absurdo, né? O vinho tem essas propriedades por causa do envelhecimento dele e do teor alcoólico. Então, isso ajuda a tratar algumas enfermidades. Até mesmo hoje, se você for num gastro, né, ele vai lhe indicar que você tome um pouco de vinho, um cálice de vinho, antes da refeição. Não é 1 litro de vinho, não. É um cálice de vinho, tá certo? Tem pessoal que já se fica feliz, né? Não, o médico ele indica um cálice de vinho antes, né, da refeição para poder ajudar em problemas estomacais. Que pena, hein? Então, particularmente, não existe, tá certo, nenhum impedimento que na Santa Ceia se tome vinho, tá? Então, alguns tomam suco de uva, né? Eu até particularmente, eu era antes mais fechado, mas agora eu entendo, né, que ali se diz fruto da videira, né? Você vai encontrar isso nos sinóticos. Então, eu penso que cabe, mas eu não permitiria que fosse trocado por kisuke de uva, né, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Eu acho que já foge. Então, o termo é literal e eu acho que nós devemos ser os literais, mais literais possíveis, tá? Segunda pergunta. Quem pode ministrar... Ciro, perdão. Diga, pode É perguntar. porque, sobre essa pergunta ainda, com relação ao pão, porque era na época da Páscoa, né? Então, o pão provavelmente não era fermentado. Nos dias de hoje, nós deveríamos também continuar essa tradição de não comer o pão não fermentado? Ou, na sua visão, pode ser um pão normal mesmo? O que você diria sobre isso? Felipe, o Senhor Jesus ele não especifica que tipo de pão. Então, ele não coloca esse fardo sobre os ombros, né, dos ministradores da ceia. Ele só diz pão. Então, se não há, né, um fechamento disso, então, na minha perspectiva, eu penso que pode-se comer qualquer tipo de pão, tá? Seja pão levedado ou não levedado, pão massa grossa, pão massa fina. Eu acho que o importante é ser pão. O princípio geral e universal é esse. É pão, assim como o princípio geral e universal é vinho, é o fruto da videira. Então, eu penso que não há um fechamento bíblico para você dizer, não, temos que comer pão integral ou pão sem fermento. Não existe isso. Jesus disse pão e vinho. E esses elementos são elementos universais, encontrados em todas as culturas, e eu creio que o princípio é esse, pão e vinho. Porque muita gente afirma... Opa, perdão, pode continuar. Independente do tipo. Entendi. Porque Okay? muita gente afirma, né, que Jesus só fala pão, não especifica o pão sem fermento, porque era na época da Páscoa, né? Então, muitos afirmam que está meio que subentendido que o pão comido naquela noite seria um pão sem fermento, né? Tem Sim, alguma sim, base para isso? não. Corretíssimo, Ah, corretíssimo, tá. porque você está dentro da cultura judaica. Eles estão comemorando ali a Páscoa, né? Então você vai ver que ele ainda molha o pão, né, dentro das ervas amargas, né, para mostrar o amargor que eles viviam, né,
é claro que tem até alguns, né, que usam ainda isso para poder aplicar a questão do amargor do pecado, né, que nós vivemos. Então, são sinais, são símbolos da velha aliança. Mas na nova aliança é pão e vinho, somente, 2 elementos. É isso que nós usamos para a ministração da Santa Ceia, independente do tipo. Se você quiser usar lá na sua ceia, né, um pão sem fermento, não tem problema nenhum, tá certo? Biblicamente não tem problema nenhum. Eu acho que o princípio, ele tem 2 partes, né? Tem o princípio geral e o princípio específico, né? Específico é esse, né? Pão. E o geral, que é a questão mais secundária, né? A questão mais periférica, você pode escolher o tipo de pão e de vinho que ministrar, sem problema nenhum, tá? Eu só queria dizer para vocês que vocês escapassem, né, de algumas armadilhas. Por exemplo, eu fui numa igreja em que a ministração da Santa Ceia era pão doce, pão doce. Puxa, meu irmão, quem não gosta de um pão doce, né? Era um pão doce assim, você tirava com a sua própria mão, e o vinho era Fanta-uva, Fanta-uva, né? Porque para eles o princípio é a uva. Então eu posso dar refrigerante de Fanta-uva. Meu Deus do céu. Então eu acho que isso é mais um lanche, né? Mostra uma irreverência, tá certo? Eu acho que tem que ter uma formalidade em torno dos elementos. Eu acho que você tem que preservar isso até onde você puder, tá certo? Não seja tão informal no uso dos elementos. A ministração da Santa Ceia tem que ter uma formalidade, tá? Alguma pergunta a mais, irmãos? Segunda pergunta: quem pode ministrar a Santa Ceia? Isso fica a cargo de cada denominação. Na Igreja Presbiteriana, né, somente o pastor pode ministrar a ceia, porque isso são funções privativas do ministro, na nossa denominação. Mas isso fica a cargo de cada denominação. Eu não posso aqui dizer para vocês, na denominação de vocês, vocês têm que tomar entendimento disso. Há aqueles que permitem que o diácono ministre, o presbítero ministre, ou um líder ministre, ou uma pastora ministre. Então, depende da denominação que você esteja, participando, tá? Mas, ô Ciro, nesse aspecto, só para entender então, na parte de quem ministra, você diz fica a cargo de cada denominação, porque então subtende-se que não há uma determinação bíblica para que seja só o ministro. Seria isso? Não. Eu digo o seguinte, biblicamente, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo ele deixou a ministração da Santa Ceia para a liderança. Os apóstolos vão fazer isso, e depois dos apóstolos, quem vai fazer isso são os pastores de maneira ordinária. Na denominação presbiteriana, nós entendemos que somente a liderança, os docentes, os pastores podem fazer isso. Mas existe exceções, por exemplo, quando o pastor não se encontra, que algumas denominações permitem, né, que aqueles que fazem parte do oficialato ministrem a Santa Ceia. O pastor não pode ir, então se manda o missionário ou se manda o presbítero levar a Santa Ceia para uma idosa, um idoso. Então, algumas denominações elas fazem essa permissão para a liderança, quem está no oficialato. Na nossa igreja, nós restringimos mais. É somente o ministro, o pastor, somente. Então, quer dizer que para fazer, biblicamente, seria os líderes da igreja. Os líderes da igreja. O pastor, o presbítero, os diáconos, dentro desse quadro da liderança da igreja, pode ministrar a ceia. Aí depende do estatuto da sua igreja. Não, sim, o que eu estou falando é assim, entendeu? biblicamente isso, mas Sim. tem a denominação que ela pode determinar que só Sim. o pastor ou só o reverendo Sim. ministra a ceia. Sim, eu entendi. Mas dentro Bíblico. de um corpo Isso. bíblico, eu só quero entender, porque assim, é igual a gente falou dos elementos, certo?
Os elementos têm que ser aqueles elementos tal. E quem ministra dentro de a minha denominação pode determinar que seja só o pastor. Mas caso venha algum líder da igreja fazer, ele não está fugindo do padrão, ele não é a fantaúva. Vamos dizer assim, não sei se você está me entendendo. Ele não está fugindo fora daquilo que se estabelece biblicamente. Biblicamente, Wellington, somente na Bíblia você vai encontrar, né, no Novo Testamento, depois dos apóstolos, somente os presbíteros fazendo a ministração da Santa Ceia. Tá certo? São os presbíteros, são aqueles que estão depois dos apóstolos, o ofício ordinário é somente os presbíteros, os anciãos, que vão se tornar os bispos, os episcopos, os supervisores da igreja. Então, são eles que fazem isto na igreja, tá? Ok? Timóteo fez isso, né? Papas fez isso, porque eles eram presbíteros, eles eram os líderes da igreja, ok? Você não vai encontrar, eu não recordo de nenhum texto mostrando um diácono na Bíblia fazendo Santa Ceia, ministrando Santa Ceia. Eu não recordo de algum diácono, né? Se vocês que são mais bons de Bíblia, né, do que eu, podem me mostrar um texto. Mas eu creio que, de maneira ordinária, quem ficou com a ministração foram os presbíteros, que aponta para os pastores, né, ordinários na igreja. Então, a gente poderia definir que, biblicamente, os líderes, vamos dizer, espirituais da igreja, que envolve os presbíteros, os pastores, ou os bispos, ou os reverendos, que se enquadram desse papel de ministrar a ceia. O diaconato, que é um outro tipo de ofício dentro da igreja, não menos importante, mas tem aqueles que zelam por esse contexto espiritual da igreja, como diz lá em Timóteo, né? Aquele que é o mesmo episcopado, que tem algumas características. Beleza, então. Sim. É nesse sentido que alguns pastores, eles usam os diáconos, porque o diácono, ele é do Ministério de Serviço. Então, alguns pastores, eles usam até os diáconos para poder distribuir os elementos, né? E não os presbíteros, tá? Então, acontece isso. Então, você tem que ter aí um entendimento de cada... Mas, nesse caso do servir, não teria problema. Não tem problema. Sim. Não, porque quem fala as palavras da ministração é o sacerdote, é o ministro. Para distribuir, não tem problema nenhum, tá? Tá. Ok. Então, terceira pergunta. Pode-se recusar a tomar a Santa Ceia? Essa é uma pergunta, tá certo, que você vai passar, você vai ver irmãos que na hora da Santa Ceia vão recusar tomar os elementos. O que a prescrição bíblica diz? A prescrição bíblica diz que todos devem se examinar, abandonar o seu pecado e tomar a Santa Ceia. Eu aprendi muito com um pastor na época do seminário, que ele disse assim, né, que na hora da ministração a irmã estava chorando muito, e ela recusou tomar os elementos. E ele, com muito amor pastoral, né, ele disse: minha irmã, eu não sei o que a senhora está passando, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. O pão e o vinho é o poder de Cristo para poder lhe ajudar a vencer todos os problemas que a senhora está passando. E na vitória de Cristo a senhora vai ter vitória. Tome o pão e tome o vinho. Então, eu aprendi e eu oriento, né, os meus presbíteros que eles insistam com as pessoas para tomar a Santa Ceia. Tá? Na hora da Santa Ceia, todos devem tomar. Até mesmo aqueles, né, eu já encontrei isso também, aqueles que comem do pão, mas não tomam do vinho, porque estão tomando alguma medicação, alguma coisa nesse sentido, e não tomam. Então, eu oriento também a igreja que se você não tomar dos dois elementos, você não está tomando a Santa Ceia por completo, porque o sacrifício de Cristo na cruz é entregando o seu corpo e derramando o seu sangue. Então, até nisso, você tem que orientar as pessoas antes de elas tomarem a Santa Ceia, tá? Então, não permita os seus crentes de tomar a Santa Ceia de maneira parcial ou de acharem que, estando na igreja, por causa de algum pecado, eles não devem
tomar do pão e do vinho. Muito pelo contrário. O pão e o vinho são para pecadores, não são para justos, né? Cristo morreu por pecadores e todos têm que tomar a Santa Ceia. Isso cabe, tá certo, numa instrução pastoral antes da ministração. Cada um tem que saber o momento, ou instruir durante a semana a igreja para se preparar para tomar a Santa Ceia. Ok? Então, faz parte do cuidado pastoral, tá? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Qual o dia para a ministração da Santa Ceia? Segundo a prescrição apostólica, todo dia do Senhor. Se você olhar no Novo Testamento, todo dia de domingo, eles tomavam a Santa Ceia. Tá certo? Então, segundo o padrão bíblico, todo dia do Senhor, todo domingo é dia de Santa Ceia. Tá? Mas, por causa da banalização dessa prescrição bíblica, algumas igrejas elas não realizam a Santa Ceia todo domingo, tá? Eu acho que isso aqui responde também à pergunta do Renan, e aí nós entramos na quinta questão. Quantas vezes no mês deve ser realizada a Santa Ceia? Deveria ser realizada em toda adoração solene, mas a Santa Ceia, né, segundo o diretório de Westminster, é um dos elementos de culto, tá certo? Assim como a oração, assim como as ofertas, assim como a pregação, assim como os cânticos, a Santa Ceia, segundo a Confissão de Fé, o diretório de culto de Westminster, é um dos elementos de culto e deveria ser consenso que se fizesse, né, todo o culto que se apontasse para o sacrifício de Cristo e que todos os crentes eles rememorassem o sacrifício de Cristo, né, pelos seus pecados, porque é o dia do Senhor, e se preparassem para se encontrar com o Senhor. Todavia, né, esse é um problema que a igreja tem enfrentado desde a Reforma Protestante. Né? Alguns reformadores, eles entenderam que a Santa Ceia ela deveria ser ministrada anualmente, uma vez. Né? Zwinglio, em Zurique, ele fazia 4 vezes no ano. Então, não houve um consenso entre os reformadores sobre isso. Tá? Aí, então, a igreja, com o passar do tempo, né, ela foi formulando, tá certo, uma vez ao mês. Tá? Tem igreja que faz trimestralmente, tem igreja que faz semestralmente. Então, depende de cada denominação isso. Tá? E aí ficou estabelecido, né, usualmente fazer uma vez ao mês, para que os elementos não fossem banalizados, né, pelos crentes. Tá? Se uma vez ao mês os crentes já não se preparam para ir, né, para a Santa Ceia, imagine se fosse todo domingo. Né? Então, por causa disto, nós vamos ver aí a questão da Santa Ceia sendo feita mensalmente nas igrejas. Tá? Ok, Renan? Quem deve participar da Santa Ceia? Todos. Ok? Tanto adultos quanto crianças devem participar da mesa do Senhor. Se você olhar nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, desde Êxodo capítulo 12, você vai ver que desde cedo as crianças participavam e preparavam a sua fé desde cedo para o Messias, que seria, né, aquele que morreria pelos pecados do seu povo. Tá? As crianças participavam da Páscoa, elas comiam a Páscoa. Mas o entendimento reformado, meus amados irmãos, diverge nisso. Alguns pastores que eles permitem que as crianças, né, desde tenra idade, participem, assim que começa a aflorar o entendimento, né, já participam da Santa Ceia, ok? Porque elas já são batizadas, né? Então, há uma permissão que 12, 13 anos, as crianças, os pré-adolescentes já participem da ceia, ok? Isso daí fica também a cargo, né, da sensibilidade pastoral sua, ok? Eu, particularmente, permito, né, que um jovem, um adolescente participe
da Santa Ceia, né, desde que ele professe a sua fé no Senhor, né? Ele entenda claramente que Cristo morreu pelos seus pecados e ele queira ir lá na frente, reconhecer publicamente que Cristo é o seu Salvador. Então, eu particularmente permito que um adolescente, né, uma criança que tenha o entendimento da sua salvação e que já entregou a sua vida a Cristo, participe da Santa Ceia. Mas há alguns pastores que, no nosso presbitério, só permite que isso seja feito a partir dos 18 anos. Quando a pessoa entra, né, na idade civilmente capaz, responde pela sua vida, ele também vai responder por sua espiritualidade, não mais seu pai e sua mãe. Então, ele vai, a partir dos 18 anos, professa a sua fé e também começa a comungar e a tomar da Santa Ceia. Então, isso vai da sensibilidade de cada pastor. Ok? Ô Ciro, Diga. nesse ponto, eu compactuo da ideia que criança pode tomar, mas desde que ela tenha uma consciência bíblica daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, subtendendo, vamos dizer, que se seja uma criança que foi convertida ou já transformada. Porque eu penso assim, a ceia, uma pessoa tomar sem ela ter convicção do que aquilo significa, a ceia para ela não serve de nada. Ali está sendo, de fato, um suco e um pão. Não que ele não deixe de ser quando nós tomamos, mas tudo aquilo tem um simbolismo e um memorial para nos remeter àquilo que Cristo fez. Então, eu não sei se eu estou correto pensar dessa forma. A minha igreja também, como a sua, deixa as crianças tomar, não tem um critério muito pré-definido de idade, mas também uma criança muito pequena, igual meu filho de 2 anos, não tomaria. Sim. Mas existe um critério, uma avaliação, que até o pai, se o filho quer tomar, o pai, por conviver e saber se o filho já entende aquilo que Cristo fez, o pai fala assim, meu filho tem condições, mesmo sendo uma criança, de tomar e participar da Santa Ceia. Eu vejo mais nesse sentido da questão de criança, qualquer pessoa não precisa nem ser membro da igreja local para participar. Eu acho que a ceia, é porque eu tenho uma visão um pouco mais aberta, né? Não é tão restrita, nessa questão que todo aquele que crê e entende a questão do que aquele memorial significa e o que aquilo pode implicar na sua vida, você deve participar da ceia do Senhor. Não sei se eu estou correto em pensar assim, entendeu? Correto. Ciro, Diga. o Wellington entrou aí na questão, não sei se cabe entrar agora, nessa questão da ceia restrita, ultra restrita, ceia aberta. Como é que o senhor vê isso, né? À luz das escrituras, né? Porque a gente está vendo, assim, essa questão da tradição, né? Ou deixando aberto para cada denominação decidir algumas coisas, né? Mas como é que a Bíblia se posiciona a respeito disso, né? Dessa aberta, restrita, ultra restrita. Sim. Pois é. Eu ia comentar isso, né? Qual é o tipo, né, de ministração da Santa Ceia? A Santa Ceia, irmãos, como nós entendemos, né, ela é da Igreja, né, de Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo, ela não é da denominação. Mas há algumas denominações, por exemplo, batistas, eu sei, pelo menos, que há algumas igrejas batistas que elas fazem, né, a ceia restrita ou ultra restrita, né? Restrita somente para os seus membros, ou os membros da batista, né? E ultra restrita é quando é somente para aquela igreja local. Mesmo que for batista e venha de outra igreja, não pode tomar. Então, isso também são critérios de cada denominação. Nós entendemos o pano de fundo, que é a preocupação pastoral, porque você não sabe como está a vida, né, espiritual de uma pessoa que vem de outra igreja batista, que é pastoreada por outro pastor. Então, algumas igrejas criaram esse mecanismo e formaram os tipos de ministração, né, que são restrita e ultra restrita. Eu entendo,
particularmente que a Santa Ceia ela é da Igreja, é do corpo de Cristo, é da Igreja cristã, e não existe nas Sagradas Escrituras, né, nenhum mecanismo de impedir que alguém que é salvo em Cristo, que professa a fé em Cristo, que tome da Santa Ceia. Quando eu vou ministrar, eu falo isso, né? Esta mesa é do Senhor, não é da Igreja Presbiteriana. E todos aqueles que professam a fé em Cristo, que estão em plena comunhão com o Senhor, podem participar e que sejam de alguma igreja genuinamente evangélica. Eu aqui afunilo um pouquinho mais, né, porque você sabe que existe todo tipo de igreja aí aberta, né, nas esquinas. Então, eu digo aqueles que participam de igrejas genuinamente evangélicas, né? E aí nós temos esse pequeno cuidado, mas eu deixo as pessoas participarem, Ô tá? Ciro, só para responder, a minha igreja é batista e a igreja, ela, no momento da ceia, é como você ministra na sua igreja. Ela é aberta para todo aquele que crê que vem de uma igreja genuinamente evangélica e tal. Ela não é, eu sou batista, ela não é restrita. Mas eu Sim, sei que dentro da denominação, quando vem pessoas de outras igrejas, elas ficam um pouco chocadas porque algumas igrejas batistas só pode participar aquele que já foi, que é membro da igreja local ou que faz parte, como a maioria eles até terminam assim, aquele que faz parte da mesma denominação e ordem podem participar da ceia do Senhor. É assim que o ministro, quando está ministrando. Então, todos fazem parte da denominação. Outros, só para quem são membros da igreja local. ok. E isso, membro arrolado no rol de membros, nem se ele crê em Cristo. Ele pode estar na igreja um grande período, se ele não for membro, não participou pela profissão de fé, ainda não foi batizado, ele não está arrolado ao rol de membros, ele não pode participar da ceia do Senhor. A Correto. denominação batista trabalha assim. A minha é um pouco fora da curva nesse sentido. Ela é aberta para o corpo de Cristo, para todo aquele que ele crê, que a gente crê como você, é o momento do corpo de Cristo relembrar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Corretíssimo. Qual a forma que nós devemos tomar a Santa Ceia? Não há também, essa é a sétima pergunta, uma liturgia fechada, né? Então, nós vamos encontrar algumas igrejas que fazem a entrega dos elementos e todos comem, né, coletivamente, né? Então, todo mundo recebe os elementos e espera todo mundo receber para tomar. E tem igrejas que distribuem, né, o pão e o vinho, e a pessoa já vai comendo individualmente, né, o pão e o vinho. Então, isso também aqui é uma questão relativa, tá? Só para poder apontar para você. Você vai encontrar essas duas formas dentro da igreja evangélica brasileira. Em oitavo lugar, qual é a mensagem da Santa Ceia para os participantes? Eu queria dizer aqui uma palavra para vocês, irmãos, por favor, não tornem, né, a mensagem da Santa Ceia uma mensagem de funeral, tá? Claro que nós entendemos que a Santa Ceia ela tem um aspecto de ofício fúnebre. Jesus está morrendo por nós. Mas eu não queria que você desse muita ênfase nisso. A Santa Ceia ela tem que ser comemorada como uma festa de vitória. Jesus venceu a morte pela gente, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu Satanás. E é essa mensagem que você tem que levar para os crentes. Tem muitos pastores que levam uma mensagem muito negativa, muito pesada, né? Não, a Santa Ceia deve ser comida com alegria. E é na vitória de Cristo que nós vamos vencer a morte, o pecado, o mundo, Satanás. E deve ser comemorada com gozo, com alegria, com cântico de salvação. Eu queria deixar essa palavra para você nesta manhã, tá? Ao ministrar a ceia, por favor, faça isso com alegria e não com tristeza. Nós comemos do sacrifício de Cristo com alegria por nossa salvação, tá? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? E eu sempre falo isso na minha igreja, né? À medida que você come do pão
Então, sinta Cristo, à medida que você mastiga, sinta Cristo sendo moído e transpassado pelos seus pecados. Ele levou no seu corpo as suas dores, se alegre por isso. E à medida que você toma o vinho, e você sente, né, o vinho escorrendo por dentro de você, sinta que Cristo lhe limpou de todos os seus pecados. Né, irmãos, a Santa Ceia, ela tem essa mensagem, né, experimental, que você tem que passar para os crentes, e você tem que dizer, experimente Cristo lhe limpando verdadeiramente. Ele está salvando, ele está purificando você. Né? Então, essa mensagem tem que ser passada para as nossas ovelhas. Ok? Tranquilo? Ciro, Diga, alguma pergunta? acho que é o momento que a gente está passando, a gente tem visto algumas coisas aí que eu vejo que tem fugido um pouco das escrituras a respeito disso, né? Nessa questão de Sim, pandemia, a gente está vendo acontecer algumas ceias online, né? sim. E como é que o senhor vê isso também, né? À luz das escrituras, eu já li alguma coisa a Não, respeito do tipo, é, mas aí pode, não pode, a gente faz ou não, não não faz cabe. online? Não cabe. Não cabe. Não cabe de forma alguma. Não cabe. Né? A Santa Ceia, ela é um elemento de culto. Isso que eu quero esclarecer aqui para vocês também. Tá certo? Não existe culto online. Não existe culto online. Culto, irmãos, é feito na reunião da Assembleia dos Santos. Tá? Então, culto é aquele momento em que todos nós estamos reunidos presencialmente. Tá? Mesmo que nós estejamos reunidos de forma online, né, nós não podemos dizer que isto é culto. Tá? O que eu particularmente entendo, eu sou mais fechado nisso. Tá? Eu sei que você pode entender isso completamente diferente de mim, mas o que nós fazemos, né, quando nós reunimos remotamente, pode ser uma devocional, tá certo? Pode ser um momento, né, de adoração remota, mas eu não creio que isso é culto. Culto é quando a igreja está reunida presencialmente, e é quando nós vamos ter os elementos, né, todos os elementos de um culto ali realizados, tá certo? Então, eu tenho bastante dificuldade com essa questão da distribuição da Santa Ceia online, porque você não está presencialmente, você não está entregando presencialmente, e você vai ver ali que cada um vai tomar a Santa Ceia da forma que ele tiver em casa e da forma que ele achar melhor vivenciar isso. Então, eu acho meio complicado nós permitirmos às famílias, né, que se autoministrem, né, que tomem na sua casa, né, não fazendo isso pelos modos corretos, pela via correta que é a igreja, pelas mãos do Sagrado Ministério, pelas mãos do ofício pastoral, entendeu? Você mandar a pessoa aí no mercado comprar pão, comprar suco de uva, e ela entende que ela pode se autoministrar, entendeu? Mesmo que você diga para ela, não, vamos tomar todos juntos, eu acho isso meio complicado. Tá? Então, é a minha visão pastoral particular. Tá? Eu tenho chamado a minha, as minhas reuniões dominicais, eu chamo de devocionais, tá? Porque eu entendo que culto mesmo é quando a igreja está reunida fisicamente, presencialmente, tá certo? Onde a comunhão dos santos ali está reunida, né? Eu penso particularmente mais estrito nesse sentido, tanto de culto quanto de ministração da Santa Ceia. Mas aqui em Belém, né, a Assembleia de Deus, ela fez a Santa Ceia drive-thru, né? Aí você ia com seu carro, passava por dentro do templo, né? E aí o pastor entregava o pão e o vinho, o suco de uva, não sei, você tomava dentro do carro e ia embora para casa. Eu penso que isso é meio complicado, eu acho que isso é banalizar os elementos, eu acho isso
É modismo, modismo. Eu penso que entra mais por isso, entendeu? Particularmente pensando, tá, meu irmão? Você pode pensar diferente de mim, tá bom? Ok? Ô Ciro, mas nesse aspecto da ministração da ceia, diante do cenário que nós estamos vivendo, eu também concordo em grande parte do que você falou. Agora, fazer uma pergunta para você. E se o pastor ele vai até a casa do irmão ou dos irmãos, depende também do tamanho da igreja, os líderes da igreja, e você ministra na casa da pessoa, entendeu? Ali junto não está todo o corpo reunido, mas um exemplo, hoje é o primeiro domingo, é o dia de ceia, que seja o dia que a igreja pré-estabeleceu, e daí vários líderes da igreja saem e chegam na casa daquela família, daquela pessoa e ministra a ceia. O que você acha disso? Ou você acha Olha, que a ceia ainda tem que continuar sendo ministrada coletivamente? Wellington, eu sou mais restrito nesse sentido. A Santa Ceia, ela é, você vai ver nas Sagradas Escrituras, ela é para a reunião dos crentes, para a igreja reunida, tá certo? Então, eu tenho dificuldades com isso, né? É tão tal que na nossa igreja, nós só ministramos a Santa Ceia nos lares para pessoas que estão com doença, com enfermidade, e que impeçam elas de ir tomar, né, no culto público junto com a comunhão dos santos, tá certo? Todas as vezes que a ministração da Santa Ceia é feita, é para a igreja, não é para famílias particulares. Nós não vemos isso, respaldo nisso, nas Sagradas Escrituras, né? Então, É que assim, esse tá, é o eu não meu estou falando temor. da família, eu estou falando no momento que nós estamos vivendo. Por que eu estou te Sim, perguntando isso? Porque às vezes no campo missionário também, você implantar uma igreja, tem cenários igual a Coreia do Norte. A igreja ela não se reúne o tempo todo, às vezes são em casas. Porque eu estou perguntando, porque às vezes você vai ter que repartir ou ministrar a ceia de forma diferente para que as pessoas entendam uma ordem que é dada ao corpo de Cristo, que é a ceia, que é o batismo, que tudo isso você deve fazer. E às vezes no campo missionário, principalmente em países de perseguição, o número de pessoas você nunca vai conseguir reunir todo o corpo naquele momento. O que eu estou olhando é assim, o doente ele tem algo que o impede de ir. Eu concordo. A minha avó, hoje ela está debilitada, então os pastores vão até a igreja dela, que são presbiterianos, vão até a igreja, ministram a ceia, oram com ela, faz um momento de devocional ali, tal, e ministra a ceia. Só que hoje a gente está vivendo também um tempo que tem algo que nos impede de nos reunirmos como corpo, como igreja, reunidas no mesmo local por causa da questão de quantidade e aglomeração. Será que nesse sentido a gente não poderia ministrar a ceia de uma forma, como eu te falei, indo em grupos menores, ou que seja em casas, famílias, não sei. É sim, nesse sentido que eu estou te sim, perguntando, sim, porque no campo, às vezes, a gente vai enfrentar situações, porque o que eu sim, estou entendendo, eu sei que é uma posição sua, que é assim, é o corpo. Eu também entendo que o momento da ceia é o momento do corpo, até porque naquele momento, se você tem algo contra o teu irmão, você deve sim, sair e resolver todo o problema. É um momento de confissão de pecado, às vezes seu com Deus, seu para com o irmão. Se você não está reunido com o corpo, não dá tempo. Apesar que hoje tem WhatsApp, tem telefone, dá para você resolver esse problema de outras formas. sim. Mas eu só estou pensando nesse cenário, entendeu, Ciro? Sim, há cenários de exceção, né? Há cenários de exceção, tá certo? Eu entendo completamente a sua colocação. Estou aberto para entender isso, entendeu? Há cenários impeditivos, né? Mas eu acho complicado justamente isso, você fazer uma ceia drive-thru, né? Eu penso que no nosso contexto, que nós temos a permissão, né, para, digamos, reunir até um número menor, né, de pessoas, tudo bem, não podemos ter grandes aglomerações, vamos fazer. Mas drive-thru, ceia virtual, eu acho complicadíssimo isso, entendeu? Eu não sou a favor. Eu penso que é melhor esperar para o bem da igreja, né, o tempo de pandemia acabar, a igreja se reunir e fazer a Santa Ceia, entendeu?
Ok? Mas isso aí, né, são coisas que a gente realmente tem que pensar, né? Vivemos momentos impeditivos que realmente nós temos que pensar. Muito bem, alguma pergunta a mais para a gente finalizar aqui? Professor, Diga. em relação a preparar para a ceia, o que isso significa? Oi? Em relação a preparar para a ceia, a Em relação... igreja, os membros se prepararem para a ceia, o que Sim, esse preparo significa? o preparo... Você fala lá no texto de 1 Coríntios 11? Não, Ou você... também, mas falo que o professor várias vezes falou, eu já ouvi também várias vezes já falar, preparar que próximo domingo vai ter ceia, Ah, a igreja sim, se sim, preparar. sim. Então, Sim. esse preparo... Você vai ver, como quando você entrar no pastorado, tá certo? Que, ou no campo missionário, que você vai ter que preparar, você vai ter que instruir as pessoas acerca, né, da ministração da Santa Ceia, como elas devem tomar a ceia, qual é o espírito que elas devem tomar, é, é, como a pessoa no dia de domingo, né, ela deve se preparar espiritualmente, né, seja com oração, seja com jejum, não sei. Então você como pastor, você tem que ter uma visão, né, daquilo que você quer que as pessoas se preparem para receber a Santa Ceia. Então na igreja presbiteriana, no dia de Santa Ceia, né, pela parte da manhã, nós damos algumas instruções. Olha, irmãos, nós vamos ter hoje Santa Ceia, então você tem que preparar o seu coração, você já tem que pedir perdão pelos seus pecados, você tem que vir de uma maneira quebrantada, você tem que vir de uma maneira alegre, né, para ministrar, para tomar parte da Santa Ceia. Então você tem que instruir a igreja, né? Você tem que instruir a igreja, aqueles que estão afastados, que se reconciliem, que tomem da Santa Ceia, né? Você tem que falar da urgência da Santa Ceia, ela não pode ser as pessoas não podem deixar de tomar a Santa Ceia porque podem tomar no próximo domingo, não. Ela é urgente, ela tem que, todos têm que se preparar e tem que tomar da Santa Ceia. Então é nesse sentido que você tem que instruir, né, a congregação. Você tem que preparar espiritualmente a congregação para tomar da Santa Ceia. Quem sabe explicar os elementos da Santa Ceia, como eu estou fazendo aqui para vocês, o que significa o pão, o que significa o vinho, né? Por que vocês tomam coletivamente, por que vocês tomam uma vez no mês. Então, você tem que preparar a sua igreja, os membros, para receber a Santa Ceia. Ok? Ah, bom, obrigado. Ok? É nesse sentido, tá? Tranquilo, meus amados irmãos? Vamos finalizar, então, a nossa aula. Mais alguma pergunta, alguma questão? Já estamos chegando próximo de meio-dia. Não vou prosseguir aqui, não dá tempo de entrarmos em outro assunto, né? Eu vou finalizar aqui nesta manhã, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação, comentário, tem a oportunidade. Tranquilo? Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Se der tudo certo e se vocês toparem, próxima quinta-feira é dia 2, tá? Se todos puderem, quiserem, eu estou disposto. Eu tento condensar e finalizar, então, na próxima aula, dia 2, tá bom? Ô, professor, eu não sei se todos, tá? Concordam. Como na próxima quinta-feira a gente não tem uma aula que era anterior à sua, de repente, se o professor precisar de um pouco mais de tempo, que eu sei que nesse período de pandemia comeu um pouco do tempo da aula do professor, certo? Também teve seus problemas de saúde e tal. Então, de repente, se o pessoal topar, a gente poderia começar, sei lá, uns 20 minutos antes,
para o professor ter um pouco mais de tempo para tentar concluir aquilo que o professor tem para passar para a gente. Sem problema, por mim sem problema. Pode ser até uma hora antes, das 10 às 11, ou das 10 às meio-dia, ou das 10 e meia. Vocês que sabem, tá bom? Me avisem, conversem entre vocês aí, tá? E aí nós vamos tratar ainda sobre batismo, sobre o Dia do Senhor e sobre a questão mais particular do Ministério Pastoral, que é a questão de férias, de estatuto da igreja. Aí eu tento condensar tudo isso, se houver, né, uma posição favorável de vocês para isso, tá bom? Contem A gente comigo. pode falar sobre férias já na aula que vem, já. Se quiser aí, a gente já Pronto, tranquilo. Não, mas acho que dá pra gente começar mais cedo. Tranquilo, assim. Então, conversem aí manda no zap, pastor, pode ser das 10h30 a meio-dia, tanto faz. 8h30, 8h30. Fiquem à vontade, tá bom? A partir das 10 horas, para mim, 10h30 tá tranquilo. Eu posso estar junto com vocês até meio-dia, tá? Veja aí o que for melhor e aí me avisem, tá bom? Tá certo? Grande abraço a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até Valeu, mais. senhor. Valeu. Falou?